What up, Sonic Squad? Today we're doing some Sonic racing. Ready? Let me show you how. Oi, 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 tudo bem? Eu tô só suando porque tem gente aqui em casa e eu não quero que escutem eu gravando o vídeo, porque é cringe. Nossa, eu odeio essa palavra cringe. Enfim, nesse vídeo eu vou fazer meio que umas reviews aqui, ou eu só vou avaliar mesmo, né? Só vou avaliar os meus jogos favoritos do Sonic, que eu gosto, né? Não é um ranking dos que eu mais gosto, entendeu? Eu só tô avaliando mesmo. Aí eu não vou enrolar muito porque eu quero falar, tá? Aí o primeiro que eu vou falar é Sonic the Black Knight. Bom, pra resumir a história do jogo, basicamente o Sonic ele é invocado pra outra dimensão, né? Por uma feiticeira, que é a Merlina. Aí ela fala que o rei Arthur foi corrompido e virou o Black Knight, né? Aí ele tem que lutar contra os cavaleiros lá pra salvar o mundo do rei Arthur, né? O reino, né, do rei Arthur. E, bom, eu acho que pra uma história do Sonic, é, esse jogo meio que fugiu um pouquinho assim do comum, né? Do padrão. Tipo, ele traz uma história mais no estilo de conto de fadas, mais medieval. E é uma parada que eu curto bastante. Ela aborda temas mais sérios, entre aspas, né? Que é sobre nada ser eterno, né? Nada ser para sempre. E a graça da vida é que as coisas passam e que meio que a graça da vida tá nisso, né? O sentido da vida tá nisso, que tudo passa, né? Tem alguns momentos na história que ele também fala sobre. Tô falando muito alto, pera. Sobre a vida ser mais do que você servir a um rei, né? Que no caso é o que ele fala pro Knuckles, né? O que o Sonic fala pro Knuckles. Né? Que ele fala, não há mais coisas em ser um cavaleiro? Alguma coisa assim. Enfim, o jogo prega princípios bons e no quesito da história ele também não falha nem um pouco. Eu gosto muito da história desse jogo, né? Do plot e da personagem da Merlina, entendeu? Porque ela não é uma vilã, tipo, ela só é uma pessoa que sofre, né? E isso é muito mais interessante do que é, é uma pessoa que só é má por ser má, né? Pelo menos na minha visão. Jogabilidade. Não tem como eu avaliar jogabilidade porque eu fui pobre por uma parte gigantesca da minha vida. Então eu nunca tive condições de comprar um jogo do Sonic. E eu não tinha nem PlayStation até há uns dias atrás, nem o PlayStation 2. Então, eu acho que vai ficar por isso aí mesmo, né? Eu falei da história, falei dos personagens. Sim, os personagens também, as representações deles, né? Como os cavaleiros. Eu esqueço o nome deles direto, mas o Knuckles, a Blaze, o Shadow, o Silver ficaram muito legais. Os papéis deles, assim, muito bom, muito bacana. Então, pra Sonic the Black Knight, não, é Sonic in the Black Knight, né? Eu esqueço disso. Pra Sonic in the Black Knight, eu dou um, um 8, porque não tem como eu dar uma análise completa, porque eu não testei a jogabilidade dele, né? Porque eu nunca pude jogar o jogo. Mas por história e pela representação dos personagens, eu dou um 8. Aí, o próximo que eu vou falar aqui vai ser Sonic Unleashed, né? Que pra resumir a história,
Meio que o Sonic foi lutar contra o Eggman, né? Como sempre, o Eggman tava planejando dominar o mundo de novo, dominar, destruir, alguma coisa assim. Só que aconteceu que aconteceu que o Eggman fez uma burrada na Terra, que a Terra partiu em uns 7 pedaços. Aí isso acabou despertando uma entidade, duas, né, na verdade, que tinham no centro da Terra, né? Que era a Light Gaia, que é uma entidade assim do bem, por assim dizer, e a Dark Gaia, né? Que é uma entidade do mal, de certa forma, né? E aí a energia negativa da Night Gaia meio que corrompeu o Sonic e transformou ele numa espécie de lobisomem, Lobisonic, e acabou que o Sonic caiu na Terra transformado no lobisomem, né? Que é mais conhecido assim como o Eren, né? E aí o Sonic caiu junto com um bichinho que a gente chama de Chip, né? Porque ele perdeu meio que as memórias dele e ele não lembra o nome dele. Aí a gente chama ele de Chip. Aí foram o Chip e o Sonic meio que tentar resolver nessa situação. E eles foram atrás de um professor, né, que é o professor Pickles. E o Pickles, ele fala que eles vão ter que ir de santuário em santuário, né, que tem uns santuários na Terra, para coletar as esmeraldas e colocar cada esmeralda em um santuário. Que assim o mundo ia ser como era antes, né? Eles iam conseguir consertar tudo. E assim, uma história bem séria a do Sonic Unleashed, sabe? Séria até demais, eu acho. E esse jogo ele levou muito hate por um tempo porque foi o lançamento do 2006 e a galera não gostou. Aí estavam esperando um jogo, né, pra ver se a SEGA compensava. Aí veio o Sonic transformado em um lobisomem. Aí todo mundo odiou, por isso que o jogo foi lixado, né? E demorou bastante pro pessoal poder reconhecer o potencial real do Unleashed, né? O que é meio paia. Mas, enfim, na minha opinião sobre o jogo, eu realmente gosto muito da história e da forma como ela. Peraí, que parou de gravar o áudio. Enfim, da forma como ela é contada, né? Assim, pelo que eu vi, a jogabilidade falha em alguns pontos, né? Tipo as fases do Werehog, que as fases são muito longas e o estilo de combate fez muita gente estranhar. Assim, por algum motivo, eu só percebi agora que eu estava falando Night Gaia ao invés de Dark Gaia esse tempo todo. Desculpa. Eu ainda tava com o Sonic in the Black Knight na cabeça. Assim, outra coisa que eu admiro muito nesse jogo é a personalidade do Sonic e como ele é retratado. E também se aplica ao Sonic in the Black Knight, né? Em ambos esses jogos, o Sonic ele é retratado sendo mais maduro, mais sério nos momentos certos. Ele não perde a essência dele, né? De ser uma pessoa mais descontraída, né? Que gosta de brincar, mas ele também não é assim 100% do tempo, tipo em algumas outras mídias aí. Tipo Sonic Prime, né? Que ele age como se ele tivesse, sei lá, minha idade. Ou menos ainda, né? Mas a gente não tá aqui pra falar de Sonic Prime. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo só falando de Sonic Prime. Enfim, pro Sonic Unleashed, eu acho que eu dou pessoalmente uma nota 9. Eu gosto bastante e os defeitos que são retratados, eles não me afetam muito porque eu não jogo videogame, né?
Então vai ficar por isso mesmo, né? Nota 9. Tá, agora vem o jogo que é disparado assim de todos o meu favorito. E eu tô falando do Sonic 2 da era clássica. E bom, a história do jogo é bem simples até. Tipo, o Sonic ele tá procurando uma aventura. Então ele sai aos céus, ele vai voando, né, no Tornado, que é o avião dele. Aí ele chega na Versailles Island, que é uma ilha lá bem bonita, que ele conhece o Tails, que é uma raposinha que aos poucos vira amigo dele, né? Mas na Versailles Island tem as Esmeraldas do Caos. E o Eggman vai atrás delas porque ele precisa delas pra fazer de combustível pra arma dele, né? Que no caso é uma arma, é uma nave, é a Death Egg. E aí o Sonic e o Tails, eles têm que basicamente só coletar as esmeraldas e impedir isso. E eu tenho um carinho enorme por esse jogo. Porque não foi só o primeiro que eu joguei depois que eu comecei a realmente a gostar mesmo de Sonic, é quanto também foi o primeiro que eu zerei. Eu consegui zerar Sonic 2 e foi o primeiro jogo do Sonic que eu joguei até o fim. Aí, bom, eu tenho muitos elogios ao jogo, tipo, os gráficos são muito bonitos, eles são bem agradáveis aos olhos. Eu tô gaguejando muito, né? Desculpa, tô nervoso. Mas enfim, um jogo é muito bonito. Os sprites eles são bem animados. A mecânica do jogo é fácil, a jogabilidade é fácil, também é bem boa de, de aprender. E as trilhas sonoras também são assim, não preciso nem falar, são muito boas. Claro que tem os seus defeitos, tipo algumas fases serem desnecessariamente complicadas, como é o caso da Metrópole, né? Que, nossa senhora. E a Death Egg, que quando eu fui passar pela primeira vez, é, nossa, eu quase quitei, porque tava impossível. Eu acho que seria infinitamente mais fácil se eles dessem ao menos um anel. Os estágios especiais são surpreendentemente fáceis, assim, em comparação com o Sonic 1. Caraca, tô falando difícil, hein? Enfim, o jogo tem defeitos, sim, mas eu tenho tão boas lembranças com ele e eu gosto tanto desse jogo que eu dou uma nota 10, sem dúvida. 10/10. Então foi esse o vídeo, ficou bem longo. Eu espero que tenham gostado e dá um like aí e tchau.